o concreto ele é fundamental para a infraestrutura das cidades e das estradas e das pontes, né? O concreto ele está em todo lugar que a gente olha. Não só o concreto, como também a argamassa. E a base do concreto e da argamassa é o cimento. Então, o cimento precisa estar forte, né? Só que o cimento, por outro lado, impacta ambientalmente. Então, como a gente produz cimento de uma maneira mais sustentável, né? E que ele não sofra com esses desafios climáticos. Olá! A Durga Sindical apresenta mais um episódio da série Um Ano de Enchente no Rio Grande do Sul. E como o Estado está se reconstruindo com a ajuda da ciência e da educação. A nossa convidada é a professora Ana Paula Kirchen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do NORI, Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação. E o tema é o seguinte: climacimento, valorização de resíduos e fortalecimento da indústria cimenteira gaúcha para o enfrentamento de desafios climáticos, estratégias de economia circular para uma cadeia produtiva, inovadora, resiliente e sustentável. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E para iniciar, eu vou fazer a minha autodescrição. Meu nome é Simone, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, luzes douradas, estou maquiada, um batom cor de vinho escuro, uma blusa verde, calça jeans e um calçado branco. E agora eu vou pedir para a professora também fazer a sua autodescrição. Eu sou Ana Paula, mulher, 47 anos, não sei se eu devia falar, mas enfim, cabelo liso, olhos castanhos, sou branca e estou vestindo uma roupa típica de uma professora, um casaco de linho e uma calça bem larguinha e confortável. Professora, então também estou bem contente de estar lhe entrevistando aqui sobre um tema que é muito rico, que é a educação e a ciência. E para falar sobre essa pesquisa, como surgiu essa proposta deste tema? Bom, eu trabalho com a indústria cimenteira desde 2016 e a gente vem acompanhando, né, todo o desenvolvimento de várias pesquisas para a produção de materiais mais sustentáveis, que é uma demanda do mundo, né? O concreto, que a base do concreto é o cimento, é o segundo material mais consumido do mundo, então ele só perde para a água, né? Então nós temos um consumo de cimento super elevado e o cimento, a cadeia do cimento tem um impacto ambiental muito grande. Então, nós trabalhamos, estou há 20 anos praticamente, trabalhando com redução do impacto ambiental da cadeia do cimento. E para isso, a gente vem acompanhando, né, várias formas de mitigação das emissões de CO2. Porque se fosse, por exemplo, considerar a cadeia do cimento mundial como um país, ela estaria entre o terceiro país mais emissor de CO2 do mundo. Então, é muito grande a emissão de CO2 na cadeia do cimento. Então, existem pesquisas mundiais, vários professores e a própria indústria, né, vem desenvolvendo vários estudos para redução desse impacto ambiental. E aí, houve o amadurecimento de tentar, então, a gente acabou indo para diferentes linhas, né? Uma é tentar entender como, se o cimento é tão importante para a reconstrução do Estado, como ele pode ter um impacto menor, ele precisa estar disponível, então vem a resiliência da cadeia, né, do cimento, e ele precisa também estar preparado para futuros eventos. Então, esse projeto, ele é interdisciplinar, tem uma equipe que trabalha com a meteorologia, tem uma equipe que trabalha com a sustentabilidade, tem uma equipe que trabalha com a economia circular, propriamente dito,
Nós somos mais da área de materiais, o material de construção mesmo, né? O cimento, a produção do cimento. E tem equipe que também vai avaliar os riscos, a resiliência, né? Então, a gente tem um grupo muito grande focado a resolver todas essas questões aí desse título longo, né, do projeto. E por que esse foco específico nesse fortalecimento da indústria cimenteira gaúcha? Porque, como eu falei, então, o concreto ele é fundamental para a infraestrutura das cidades e das estradas e das pontes, né? O concreto ele está em todo lugar que a gente olha. Não só o concreto, também, como também a argamassa. E a base do concreto e da argamassa é o cimento. Então, o cimento precisa estar forte, né? Só que o cimento, por outro lado, impacta ambientalmente. Então, como a gente produz cimento de uma maneira mais sustentável, né? E que ele não sofra com esses desafios climáticos. Então, essa foi a ideia principal. Então, vários anos de pesquisa a gente vem vendo, né, que o cimento ele pode ser produzido com resíduos, né? Então eu posso produzir o cimento com parte do cimento pode ser o gesso que sobra das casas, por exemplo. A gente brita transforma ele em pó, pode colocar dentro do cimento. A gente pode usar a cinza das termoelétricas para produzir o cimento, né? Então é um resíduo também. A gente pode usar uma lama que vem de uma indústria de clareamento do papel, por exemplo, para a produção do cimento. Então, o cimento, ele não só na produção como matéria-prima, como também eu posso incinerar coisas. Então, para eu produzir o cimento, eu preciso de altas temperaturas. E para isso a gente pode queimar os resíduos que existem, né? Tanto o resíduo sólido urbano, a gente pode queimar casca de arroz, pode usar essa biomassa toda que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e outras coisas, né, que possuem esse poder calorífico, para a gente, em vez de usar um combustível fóssil, eu posso usar um resíduo. E aí tudo acaba se tornando mais sustentável. Toda a cadeia se torna mais sustentável. Mais sustentável. E os resíduos da enchente, eles causaram impactos ambientais. Tem informações assim sobre algumas ações que o Estado esteja organizando para enfrentar esse problema? Isso também é parte do trabalho, né? A gente quer avaliar se esses resíduos poderiam se transformar como combustível derivado de resíduo, CDR, né? Então, já se sabe que tem alguns empecilhos, por exemplo, a umidade do resíduo que sobrou dos volumosos e tudo mais, aquilo ali impacta no produto, porque eu tenho que ter um limite de umidade para ser utilizado como combustível, por exemplo. Mas tudo que sobrou das roupas, né? Tudo isso a gente está avaliando. Então, tem alunos de mestrado que estão trabalhando com uma análise dos têxteis, né? Agora, será que os têxteis que foram, por exemplo, ficaram encharcados com lodo, né? Uhum. Será que esses aí podem ser utilizados? Então, são algumas questões que nós, nesse projeto, estamos querendo trabalhar, né? A gente já tem vários estudos em andamento com o apoio do Estado, né? Então, a Secretaria da Fazenda está junto com a gente e eles também estão apostando e têm interesse de resolver essas questões. Também nós vamos fazer uma força-tarefa visitando algumas empresas para avaliar também, né, se eu consigo transformar o lixo em combustível. Então, a gente está fazendo várias coisas com o apoio e também com as dicas que o Estado está nos, digamos assim, temos esse problema, como é que a gente resolve? Então, a gente pode resolver na indústria do cimento, como? Ou não só na indústria do cimento, como na indústria que gera os resíduos. Então, um dos objetivos também é mapear essas possibilidades. E os resíduos de enchentes é um dos resíduos que a gente vai avaliar de diferentes formas.
E qual a situação agora da pesquisa? Quantas pessoas estão envolvidas? Muitas pessoas, pelo menos uns 10 professores, pelo menos uns 10 alunos, né? Não tenho de cabeça o número, mas tem aluno de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de TCC, então já está encaminhando alguns alunos para isso, e pós-doc. Pós-docs, hoje envolvidos no projeto, a gente tem 2, né, que são pesquisadores que também vão ajudar na orientação desses alunos. Né? Então, tem isso só o URGS, o FPEL, e aí tem pessoal da Cefaz, o pessoal de fundações que fazem a reciclagem de resíduos, como a Proamb, né? Então tem um grupo bem grande, a própria cimenteira, né? A cimenteira está junto em todas as reuniões. Inclusive, eu ia perguntar sobre isso, se tem um envolvimento da comunidade, como esse tema é trabalhado para a sociedade. O nosso objetivo, além de ouvir as necessidades da comunidade como Estado, da comunidade como as pessoas que sofreram, né? E isso como a gente vai resolver, como que seria viável usar a indústria para isso. A indústria, nós ouvimos muito a indústria. Então, agora de tarde nós estávamos numa reunião em que a gente vai fazer várias entrevistas para cruzar dados desses desastres, né, o impacto disso na produção do cimento e cruzar. Então, isso vai ser feito com entrevistas dentro da indústria e verificar como que qual foi o impacto exatamente na produção, na expedição. Por exemplo, quando a gente fala de desastres, né, não é só enchente. A gente tem tempestades que podem, a ventania pode prejudicar os silos onde o cimento vai estar guardado. A gente pode ter secas que vão reduzir daqui a pouco o fornecimento de biomassa que vai gerar combustível para fazer o cimento. Várias emergências climáticas. Então, tudo está interligado. E existe assim um plano de prevenção dentro deste tema para as emergências climáticas, professora? Isso é um objetivo também. Então, a gente vai avaliar os riscos, pensar em prognósticos, avaliar os dados históricos, né, dessas mudanças climáticas, né, os riscos que causam para a indústria e tentar gerar um plano para as indústrias, se caso houverem de novo. Então, são etapas da pesquisa. Então, nós temos vários objetivos e um dos objetivos é chegar e ter, no final, um plano de como a empresa, a indústria, no caso, né, vai lidar com novas situações de enchentes, de secas, né? O que ela precisa, quais são os principais riscos, quais são os principais problemas que podem acontecer e como ela vai enfrentar, a resiliência da indústria, né? Como que ela vai enfrentar esses riscos. Enfrentar os riscos. E que tipo de estratégias de economia circular são propostas na pesquisa para gerar a sustentabilidade? Principalmente aproveitamento de resíduos, né? Onde a gente não precisa tirar matéria-prima. Né? Hoje nós temos consumo de matérias-primas, de rochas, enfim, de tudo, de combustíveis fósseis, né? É muito alto. Então, a gente, aproveitando resíduos que estão lá num aterro sanitário, num aterro de resíduos sólidos, né? A gente quer aproveitar, pelo menos mostrar que é viável aproveitar, né? Para equilibrar um pouco mais, menor consumo com maior aproveitamento do que já se tem. Então, isso é a economia que a gente pensa, pensando muito na questão econômica e ambiental, porque às vezes eu posso ter uma redução de custos,
Só que ninguém fala o quanto que reduz o impacto ambiental, não é só o custo que reduz. Então, às vezes, a redução do impacto ambiental é mais importante que o custo. Hoje ainda não existem os créditos, a necessidade de créditos de carbono e tudo mais, mas pode ser que no futuro isso se mostre como um mercado bem importante, né? Hoje está se falando nisso, mas ainda não é 100% implementado. E quais são os próximos passos desse estudo? Essas reuniões semanais, quinzenais, mensais com todo o grupo são fundamentais, porque quando a gente traz as informações, tudo que a gente evoluiu naquele tempo, né, os alunos também se sentem, eles sentem que tem que trazer as respostas, né? Nós precisamos também apresentar esses dados para a equipe e para ver se nós estamos no caminho certo, né? Então, futuro é execução de ensaios em laboratório, análises, entrevistas, colocar todos esses dados, discutir com o grupo, né, que é um grupo muito engajado, e discutir também sobre essas possibilidades, o que é viável, né? O que é viável implementar. Algumas coisas não são viáveis. E nós também temos como objetivo discutir, apresentar políticas públicas para que aumente a economia circular dentro das indústrias, né? E que, principalmente na indústria do cimento e todas essas que trabalham como apoio, né? Que vão trazer o resíduo, que vão trazer o material necessário ali, o combustível e tudo mais. E tem outros fatores para destacar dentro da pesquisa, professora? Eu acho que um fator bem importante de destacar é que esse tipo de apoio do governo, né, é um projeto pago pelo governo do estado, ele viabiliza bolsas para alunos, que a gente está com uma dificuldade imensa de conseguir bolsas, muitas vezes os alunos que até alguns, a bolsa é baixa, né, muito baixa, poderia aumentar muito isso, só que às vezes nem a bolsa baixa a gente tem, né? E o aluno precisa trabalhar para conseguir manter um mestrado, um doutorado. Então, eu acho que isso é um ponto extremamente positivo, além de que o financiamento permite essas interações, permite a gente aumentar a infraestrutura do laboratório, né? Então, sempre com o apoio de projetos como esse, a gente acaba comprando equipamentos para o laboratório, isso permite pesquisas, permite suprir demandas de outros alunos, de outros grupos, né, da própria universidade. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, o financiamento da educação. E ainda tem, esse projeto tem fases, e qual é a previsão de conclusão do estudo? Nós temos até dezembro do ano que vem para concluir os nossos principais objetivos. Obviamente, a gente sabe que não acaba em 2 anos, a gente não consegue fazer tudo o que nós temos, né, para fazer em 2 anos, por isso que a gente conversa muito que isso está sendo uma semente agora, e que a gente quer que essa semente brote e gere outros frutos, né? Então, nós estamos iniciando. Então, com isso, a gente iniciou vários doutorados que não terminam em 2 anos, que vão ser concluídos posteriormente, mestrados, né, que vão começar, e inclusive, essas interações eu vejo não só para a indústria do cimento, daqui a pouco podem ser modelos para outras indústrias, né? Essas interações com o pessoal da meteorologia, com o pessoal dessa área mais da economia circular, da resiliência. Então, tudo isso são interações que a gente começa e pretende continuar depois. Então, mas são 2 anos. Porque não é um trabalho específico de uma única área. Não. Se fala bastante em engenharia, mas envolve outros setores. Envolve, porque eu acho que a gente até faz boas pesquisas focadas, mas sempre que tem essa interação, a gente acaba abrindo, né, novas possibilidades e aproveitando essas especialidades de outras equipes, né? Então, e isso muito vem, assim,
das necessidades que a gente conversa, né? Vindo dos desafios que a indústria tem, né? As necessidades. Eles precisam fazer, todas as empresas precisam ter um plano de por exemplo, se vem algum novo evento, né? Qual que é o plano? Então, eles mostram as necessidades e a gente busca quem vai resolver. E na sua avaliação, como foi essa a atuação das indústrias durante as enchentes? Eu acredito assim, depende o nível, né? Pelo que eu sei, as indústrias que tiveram os próprios funcionários que foram abalados pela enchente, eles deram um apoio bastante grande. Eles também auxiliaram no recebimento e na distribuição de roupas, de alimentos, né, durante a enchente. Então, eles trabalharam, eu vi muito isso, eu visitei a empresa, a indústria aqui perto, né, que são várias fábricas, e eles tiveram todo um apoio social nessa linha, né. As outras, de outros resíduos, eu não saberia dizer, mas eu vi, assim, um apoio bem grande. Mas em relação aos impactos ambientais? Tu diz As indústrias, como elas atuaram frente a esses impactos ambientais? Todas as indústrias hoje, elas buscam, todas, tá? Existem acordos, né? Alguns países saíram desse acordo, mas existe o Acordo de Paris, e isso faz com que as indústrias busquem uma redução imensa nas emissões de CO2 para 2050. Tá? Então, todas as indústrias que são conscientes ambientalmente, elas têm como objetivo a redução, né, desses impactos. Então, eu vejo bastante um alinhamento, né? E essas indústrias, elas precisam do apoio da academia, né? Também, porque nós vamos desenvolver as pesquisas para ajudar nessa redução desses impactos. Existe uma maior conscientização. Nossa, sem dúvidas. Mudou bastante, então, na sua opinião? Mudou muito. E faz parte também dos nossos ensinamentos como professores, fazer com que os novos formandos, né, tenham essa consciência, mas a gente já vê uma consciência que vem já das próprias crianças, né? Os pequenos já estão aprendendo a crescer com uma consciência ecológica muito maior. E estão vendo os impactos climáticos, né, dessa falta de cuidado, que a gente está sobrecarregando o planeta com o consumo excessivo, e isso gera, né, grandes emissões, e isso acaba causando um aumento da temperatura e todas essas questões relacionadas a esses desastres. A gente até estava conversando hoje, né, sobre o aquecimento do oceano, né? Então isso foi por causa da Laninha, que causou a grande enchente. E que existem previsões de que não demora 80 anos, sim, próximo a 30 anos, para uma próxima enchente, em previsões, em função dos aquecimentos. Então, a gente precisa ter essa consciência, sem dúvida. E a ciência, mais uma vez, contribuindo. Com certeza. Com as indústrias e contribuindo também com, né, a reconstrução do Estado. Com certeza. Estamos aí e interessados e disponíveis para ajudar no que for preciso. Professora, as suas considerações finais sobre este projeto, e a Durgs já aproveita a oportunidade para lhe agradecer, né, me desejar sucesso nesta jornada científica e com certeza vai contribuir muito com o meio ambiente. Sim. Queria agradecer à FAPERGS, né, que está financiando esse projeto, e outro projeto que é de finanças públicas, que eles se conversam, né? Isso permitiu muito crescimento, muita interação do nosso grupo, né, que inicialmente era mais voltado à área de materiais. Agradecer também aos envolvidos, né, a equipe aí de professores da URGS, da UFPEL,
a equipe da própria Secretaria da Fazenda e das indústrias que estão colaborando, né? Todas as indústrias, várias indústrias estão colaborando. E agradecer a Durgues por esse espaço. Obrigada. E para você que ainda não assistiu o nosso videocast, não curtiu lá, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas notícias, nosso videocast aqui pelo canal de YouTube da Durgues e também, se preferir, ouça o nosso podcast em nosso canal de Spotify. Acompanhe o nosso portal www.adurgues.org.br e as nossas redes sociais. Até a próxima! Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgues Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.